pessoal, tudo bem? Tá chegando aí, né? Final de agosto, daqui a pouco a gente está entrando aí no início de setembro e essa é uma época bem complicada para nós brasileiros, né? Praticamente de todas as regiões. Nessa época nós sofremos muito com os problemas aí que o auge, né, da estiagem nos apresenta, né? Os incêndios se alastram, né, de uma forma incrível, né, a partir dessa época. Temos também aí uma grande concentração de fumaça e fuligem, né, que fica na atmosfera, prejudicando aí a respiração, né, de muitas pessoas ou piorando os sintomas de pessoas que já têm problemas respiratórios. Na verdade, o auge da estiagem, né, acontece aí justamente faltando um pequeno tempo, né, antes de retornarem as chuvas. Bom, mas tudo isso está relacionado mesmo com o padrão climático, né, da maior parte do nosso país. Você sabia que na maior parte do nosso país predomina um clima conhecido como clima tropical, né? A principal característica desse clima é que ele possui duas estações do ano bem definidas. Uma estação chuvosa, que é o verão, e uma época de estiagem, de pouca ou nenhuma chuva, né, que é o inverno. Então, o regime de chuvas é sazonal, né? Ou seja, durante uma determinada época do ano, né? E no caso do nosso clima tropical aqui no Brasil, esse período vai mais ou menos de meados de setembro, início de outubro, até o final de março ou início de abril. A gente tem mais ou menos aí 6 meses, né, de estação chuvosa e 6 meses de estação seca. É mais ou menos um regime de monção, né? É um regime de chuvas de monção, né, como a gente chama, que também acontece em outros locais em que o clima tropical ocorre, né, como por exemplo nas savanas africanas, né, no norte da Austrália e também no interior da Índia. Mas para nós aqui no Brasil temos um problema sério aí sempre no final, né, dessa estiagem, que é o momento então que o sol, né, a insolação já está bem mais alta do que no meio do ano, consequentemente o aquecimento se torna mais forte. Então, isso já é um fator para a temperatura aumentar bastante, né, a partir do final de agosto, início de setembro. As chuvas ainda não voltaram, então as temperaturas disparam ainda mais. A evapotranspiração, ou seja, a perda, né, do vapor d'água da vegetação para a atmosfera, se torna mais intensa ainda, e é o momento então que a vegetação do clima tropical, né, fica mais exposta aos problemas de queimadas. As queimadas que aqui, né, na América do Sul, né, e mais especificamente falando aqui no Brasil, boa parte delas são criminosas, né? São queimadas aí feitas ilegalmente para limpeza de pastos. Grande parte das queimadas aqui são dessa forma, embora exista uma parcela que é provocada naturalmente, né, através de fenômenos atmosféricos, no caso os relâmpagos, podem dar início, podem gerar ignição aí, né, de um incêndio de grandes proporções, dependendo do caso, mas realmente são a minoria dos casos. Infelizmente, os incêndios criminosos são a maior parte, né, pessoal? E por isso a necessidade da gente se precaver mesmo, sabe? Entender que o padrão climático desse momento é um padrão que favorece muito, né, os incêndios, prejudicando aí muitas pessoas, prejudicando a respiração, a saúde, né, de muitas pessoas, gerando uma migração desenfreada de animais, né, que podem acabar aí morrendo também, né, nas queimadas ou durante a sua fuga, né? Então isso gera desequilíbrios ecológicos, tentar evitar as queimadas, né, pessoal? Ainda mais nessa época, como eu disse, nosso regime é o clima tropical, né? Nosso regime de chuvas é dessa forma, estamos no auge da estiagem, que é o período crítico. Deem uma olhada aí para vocês verem como a precipitação média, né, nessa época do ano é baixa. Vejam aí como essa precipitação não consegue atender mesmo ao solo, né, as necessidades de água no solo. Por isso as plantas vão secar mesmo, vão morrer, mas vão reviver naturalmente assim que
recomeçar as chuvas, por isso não é necessário queimá-las, certo? Vejam aí como é sério, né, o que eu estou falando sobre as queimadas. Essa imagem de satélite, né, é de hoje. Deem uma olhada aí em como é impressionante essa imagem, pessoal. É imagem de satélite mostrando mesmo a proporção que os incêndios tomam nessa época do ano. Verdadeiras nuvens, né, nuvens enormes mesmo de fuligem, ficam pairando aí em suspensão na atmosfera, tá? São fuligens muito pesadas dos incêndios mesmo, que acontecem não só na região de grandes extensões agropecuárias, né, do nosso centro-oeste, mas também existem focos importantes em São Paulo, no Paraná e nos países vizinhos, né, como Bolívia, Paraguai. Também no sul da Amazônia existem alguns focos de incêndio. São incêndios que absolutamente perdem o controle de quem iniciou eles e por isso tomam essa proporção. Isso com as correntes de vento em larga escala, né? Os sistemas atmosféricos de macro escala, como por exemplo anticiclones, eles transportam essa fuligem, pessoal, para regiões extremamente distantes da origem do incêndio. Então, uma canalização de ventos transporta essas nuvens. Isso é muito sério, porque acaba afetando, então, milhões de pessoas, muito mais do que aqueles em que moram na região, né, em que começou o incêndio. Então, fica aqui esse vídeo, né, para a gente refletir mesmo, né, para a gente entender o porquê que essa época do ano costuma ser, então, a época mais problemática, né, para nós aí, em relação a essa questão dos incêndios e das consequências dos incêndios, né? E fica a reflexão aí, né, para a gente tentar evitar, denunciar, né, quando necessário, né? Temos aí o número 193, né, do Corpo de Bombeiros, que nós podemos estar ligando para denunciar incêndios. Vamos tentar fazer a nossa parte, evitar mesmo as queimadas, porque elas podem tomar essas proporções aí que vocês acabaram de ver nas imagens de satélite. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Obrigado pela força aí. Força e paz para vocês. Até a próxima.